Boa tarde, pessoal. Meu nome é Giovanni e eu irei apresentar para vocês o nosso trabalho sobre o vírus Ebola, mostrando para vocês os aspectos biológicos do vírus, contextos sociais, prevenção, sintomas e etc. Espero que gostem. Obrigado. Os vírus podem ser moléculas de DNA, RNA, retrovírus, ter cápsula e podem ou não ter envelope. O que há de comum a todos os vírus é a necessidade de um hospedeiro. Sem ele, não podem se reproduzir. E com o vírus Ebola, não é diferente. Ebola, também chamada de febre hemorrágica, é uma doença viral grave que apresenta letalidade em torno de 90% e é altamente contagiosa. É uma doença causada por vírus da família Filoviridae, de gênero Ebola vírus, pertencente à ordem Mononegaviralis. Consiste numa única molécula de RNA negativa enrolada, apresentando proteínas incorporadas responsáveis pela sua conformação. Pode ou não apresentar envelope. Contudo, com base em provas, os morcegos são os hospedeiros mais prováveis. Atualmente, são conhecidos 5 tipos de vírus Ebola, que são Zaire Ebola vírus, Sudão Ebola vírus, Bundibugyo Ebola vírus, Reston Ebola vírus e Thai Forest Ebola vírus. Todos eles provocam doenças em humanos, menos o Reston, que foi a única a causar doenças em primatas. 4 das 5 subespécies surgem em animais hospedeiros originários da África. A prevenção do Ebola. O Ebola não possui tratamento específico. Sendo assim, para melhorar o quadro do paciente, os médicos realizam uma terapia de apoio a fim de garantir o funcionamento adequado do corpo. Isso inclui a manutenção dos níveis de oxigênio e da tensão arterial e o fornecimento de soro intravenoso ou reidratação oral para evitar a desidratação. Medicamentos que diminuem a dor e a febre também são utilizados. É importante lembrar que para o tratamento do doente é fundamental isolá-lo a fim de evitar a transmissão para outras pessoas. Já existe vacina disponível contra o vírus do Ebola. De acordo com a Organização Humanitária Internacional Médicos Sem Fronteiras, a vacina já foi, inclusive, utilizada em resposta a 3 epidemias de Ebola que ocorreram entre 2018 e 2020. Vale lembrar sempre que a vacina é uma das maneiras mais eficazes de controlar-se os surtos de Ebola atualmente. Falando dos sintomas agora, nós precisamos mencionar a letalidade do ebola, que é extremamente mortal, embora nós só percebamos seus sintomas em 21 dias depois da pessoa ter contraído o vírus. No começo, seus sintomas são leves e até confundidos com uma simples gripe, sendo eles febre, dor de cabeça e mal-estar. Mas à medida em que o vírus vai crescendo, os sintomas pioram drasticamente, e eles vão de uma simples gripe, entre aspas, para uma doença terrível, que as pessoas começam a sentir vômitos, diarreia com sangue, sangramento nos olhos, bocas, ouvidos e até partes íntimas. É uma hemorragia intensa. E o hospedeiro do vírus começa até a sentir manchas e bolhas de sangue pelo corpo todo, além de sentir uma intensa febre, um enjoo extremo, não conseguir sair da cama e precisar ser isolado urgentemente de todas as outras pessoas que não estão infectadas. A epidemia de Ebola aconteceu na África Ocidental e durou de 2014 a 2016. Os principais países afetados foram Guiné, Libéria e Serra Leoa. A epidemia teve o seu pico, né, o seu auge chegou em 2014, e depois disso os casos começaram a diminuir e se encerraram em 2016. Matou mais ou menos 11.323 pessoas e contaminou 28.646. Ela teve uma taxa de letalidade de 40%. Afetou pessoas de diversos países e chegou a contaminar até mesmo os trabalhadores médicos nos Estados Unidos e na Espanha. Aproximadamente 17 mil pessoas sobreviveram, porém muitos desses sobreviventes ficaram com sequelas gravíssimas, que exigiram cuidados médicos que variavam entre meses e anos. A Guiné foi afetada no setor de mineração, que antes era responsável por metade da receita de exportação. Já Serra Leoa e a Libéria travavam batalhas civis violentas e conseguiram reerguer sua economia. Aqui no slide, no canto inferior esquerdo, a gente tem as áreas que mais foram afetadas. A cor verde é os casos isolados, que foram em menor quantidade. Na cor rosa tem os casos locais, que foram bem limitados, né? Eles foram medianos. E na cor vermelha a gente tem os casos que foram mais preocupantes, que ocorreram em massa, que foi nos 3 países que eu citei no começo da apresentação.
O impacto social da ebola em fotos. Na medida que a crise se aprofundou, Serra Leoa, Libéria e Guiné fecharam suas escolas. Uma geração inteira de crianças terá perdido 6 meses de aula. O levantamento pela ONG Global Business College for Education estima-se que até 5 milhões de estudantes tenham ficado em casa durante o período, e muito provavelmente jamais se retornarão às escolas, destaca a pesquisa. O risco de as crianças serem forçadas a trabalhar também aumenta durante a medida em que as famílias contam com os membros que sobreviveram à doença letal para colocar dinheiro e comida na mesa. Por que as crianças tiveram mais impacto durante essa doença? As crianças representam uma alta proporção entre os casos confirmados de ebola. Cerca de 30% dos casos confirmados são crianças, e 40% desses casos ocorreram entre crianças com menos de 5 anos. Mas o impacto da doença nas crianças não se limita às crianças que foram e estão infectadas pela doença. Afeta suas famílias e comunidades, quando as crianças perdem seus pais, cuidadores e professores. Além disso, o surto dificulta o acesso de serviços básicos, como assistência médica e educação. As crianças que perderam seus pais cuidadores, a Unicef e seus parceiros identificaram mais de 2.100 crianças que ficaram órfãs ou desacompanhadas como resultado do surto da ebola. Esse número inclui crianças que perderam um ou ambos os pais, ou cuidadores primários para o ebola, bem como aqueles que ficaram desacompanhados enquanto seus pais estão isolados em centros de tratamento de ebola. Embora os surtos de ebola observados na África sendo um alerta global, é pouco provável que a doença cause uma epidemia no Brasil. Isso porque os países com sistemas de saúde mais eficazes podem agir de forma rápida para combater a doença. De acordo com o infectologista Eduardo Alexandrino, professor da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, isso é possível mesmo com o avanço ligeiro do vírus dos indivíduos infectados. O temor não é exagero. Diante da pandemia do novo coronavírus, qualquer surto de uma nova doença é motivo para preocupação, ainda mais com a possibilidade de uma epidemia. Além disso, a ebola tem taxa de letalidade de 50% a 90% e pode causar diversas sequelas nos sobreviventes. Alexandrino não acredita que a doença vai se espalhar de maneira global, especialmente em países com sistemas de saúde bem mais estruturados. Ao contrário do novo coronavírus, o ebola não circula de maneira assintomática e não há estudos que comprovem sua propagação pelo ar. Obrigada a todos pela atenção. Assim encerro nosso trabalho sobre a ebola.